O ar de Frederick, Colorado, naquela manhã de agosto, cheirava a grama molhada e asfalto quente. Era uma segunda-feira. Um homem saiu pela porta da frente com uma expressão que você já viu antes. O rosto de quem está preocupado. Sobrancelhas franzidas, olhos úmidos, a voz levemente quebrada quando falou para as câmeras. Ele pediu que a esposa voltasse. Pediu que alguém que soubesse do paradeiro das filhas entrasse em contato. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But, I mean, could she just taken off? I don't know, but if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. Naquele momento, enquanto as câmeras gravavam, enquanto os vizinhos observavam, enquanto o país inteiro começava a prestar atenção, Chris Watts sabia exatamente onde Shanann estava. Sabia onde Bella estava. Sabia onde Celeste estava. Como um homem chora ao vivo pela família desaparecida e sabe exatamente onde cada corpo está? Shanann Hrzuk nasceu em 1984 em Spring Lake, Carolina do Norte. Cresceu numa família simples, pai metalúrgico, mãe dona de casa, e desde cedo aprendeu que as coisas boas da vida precisavam ser conquistadas com as próprias mãos. Não havia atalho, havia trabalho, havia presença, havia a determinação específica de quem sabe que o mundo não entrega nada de graça. Ela era o tipo de pessoa que preenchia o espaço, não pelo volume da voz, mas pela energia. Quem estava perto de Shanann sabia que estava perto de alguém vivo de verdade. Ela havia descoberto o marketing multinível alguns anos antes, e nele encontrou não apenas renda, mas palco. Shanann filmava a própria vida com entusiasmo genuíno. As filhas apareciam, a casa aparecia. Chris aparecia quieto ao fundo, sorrindo quando ela apontava a câmera para ele. Bella tinha 4 anos, cabelos escuros, olhos grandes, o jeito de rir que fazia os adultos pararem o que estavam fazendo só para olhar. Celeste tinha 3. Mais agitada que a irmã, mais barulhenta, com a energia de quem ainda não aprendeu que o mundo tem limites. Shanann estava grávida de 15 semanas quando desapareceu. O bebê seria um menino, ela já tinha nome escolhido. A casa em Frederick era o símbolo de tudo que eles haviam construído juntos. 4 quartos, 2 banheiros, garagem dupla, o tipo de casa que aparece em catálogos imobiliários com a legenda "O lar dos seus sonhos". Financiada além do limite, mas financiada, presente, real. Chris Watts trabalhava como operador de campo para a Anadarko Petroleum. Acordava cedo, vestia o uniforme, pegava a caminhonete e desaparecia pelas planícies do Colorado até o anoitecer. Era descrito pelos colegas como tranquilo, pelos vizinhos como educado, pela família de Shanann como reservado, mas presente. Ninguém usava a palavra frio, ninguém usava essa palavra ausente. Porque Chris Watts havia aprendido muito antes de qualquer um perceber a diferença entre estar e parecer estar. Shanann tinha uma rede de amigas próximas, mulheres que a acompanhavam nas transmissões ao vivo, que compravam os produtos, que mandavam mensagem quando ela sumia por mais de um dia. Nicole Atkinson era uma delas. As duas se falavam com a frequência de quem divide não apenas negócios, mas a textura do dia a dia. Nicole sabia quando Shanann estava animada, quando estava exausta, quando algo estava errado. Ela seria a primeira pessoa de fora da família a perceber que algo havia mudado. No verão de 2018, Shanann estava em San Diego numa viagem de trabalho de 5 semanas. Foi nessas 5 semanas que tudo mudou. Ou talvez, e essa é a parte que a psicologia forense vai nos ajudar a entender, nada mudou. Talvez algo que sempre esteve lá simplesmente encontrou finalmente espaço para respirar. Se você valoriza True Crime narrado com respeito e profundidade, inscreva-se no Noite de Crime. Cada episódio é construído para ir além dos fatos. Em junho de 2018, enquanto Shanann trabalhava em San Diego e as filhas brincavam longe de casa, Chris Watts conheceu Nicole Kessinger, colega de trabalho. 31 anos, inteligente, independente, sem filhos.
O que começou como conversa virou encontro. O que virou encontro virou caso. E o que virou caso virou, na cabeça de Chris Watts, algo que ele jamais havia experimentado. A sensação de ser outra pessoa. Com Nicole, Chris falava mais, ria mais, planejava. Ela perguntava sobre seus sonhos, e ele tinha respostas. Com Shannon, os sonhos haviam sido substituídos há muito tempo pela logística de uma vida que ele havia ajudado a construir, mas que sentia cada vez mais como uma roupa do tamanho errado. Ele começou a falar em separação, não para Shannon, para Nicole. Dizia que o casamento havia acabado, que só esperava o momento certo para conversar com a esposa. O momento certo nunca chegou por vontade própria. No dia 13 de agosto de 2018, Shannon voltou de San Diego. Era quase 2 da manhã quando sua amiga Nicole Atkinson parou na frente da casa de Frederick. As filhas dormiam. A casa estava escura. Shannon entrou. Colocou a mala no quarto. Tentou conversar com Chris. Ele disse que queria se separar. Ela estava grávida de 15 semanas. O que aconteceu nas horas seguintes foi reconstituído a partir de evidências forenses, da confissão de Watts e de análises do FBI. Não há câmeras, não há testemunhas. Há apenas o que a ciência encontrou. E o que Chris Watts decidiu contar, em versões que mudaram 3 vezes ao longo dos anos. Na madrugada de 13 de agosto, Shannon Watts foi morta no quarto do casal, enquanto as filhas dormiam no corredor. Bella e Celeste foram mortas, logo depois. De manhã, Chris Watts colocou os corpos de Shannon, Bella e Celeste na caminhonete da empresa, a mesma que usava todos os dias para ir trabalhar, e dirigiu até a propriedade da Anadarko Petroleum, a 60 quilômetros de Frederick. Enterrou Shannon numa cova rasa próxima a um dos tanques. Afogou Bella e Celeste dentro dos tanques de petróleo bruto. Voltou para casa, trocou de roupa, ligou para o pai de Shannon para dizer que ela havia desaparecido. E no dia seguinte, quando a polícia iniciou as buscas, foi Chris Watts quem sugeriu que investigassem a propriedade da Anadarko. Pense nisso por um momento. O homem que enterrou a esposa e afogou as próprias filhas nos tanques de petróleo foi o mesmo homem que disse à polícia: "Talvez valha a pena dar uma olhada no meu local de trabalho." A literatura forense chama isso de pensamento mágico criminal, e vamos entender exatamente o que isso significa daqui a pouco. Na tarde de 13 de agosto, enquanto a polícia ainda tratava o caso como desaparecimento, Chris Watts deu a entrevista que o mundo inteiro viu. Ele pediu que Shannon voltasse. Disse que as filhas precisavam da mãe. Disse que estava desesperado. Analistas de comportamento contratados por emissoras americanas assistiram à entrevista em tempo real e identificaram em menos de 2 minutos pelo menos 7 inconsistências de linguagem corporal, incluindo sorriso involuntário ao mencionar o nome das filhas, desvio de olhar ao ser perguntado sobre o paradeiro da esposa e ausência completa de choro real em momentos de suposto colapso emocional. A polícia já sabia, mas deixou ele falar. O detetive Dave Baumhover, responsável pelo caso, descreveu depois o momento em que assistiu à entrevista ao vivo. Cada resposta era uma peça. Deixamos ele montar o quebra-cabeça sozinho. Enquanto Chris Watts recebia abraços de vizinhos na calçada, a polícia rastreava o GPS da caminhonete da Anadarko, que havia registrado uma rota incomum na madrugada anterior. Enquanto Chris Watts dormia naquela noite, na mesma cama onde havia matado a esposa horas antes, o cerco estava se fechando. Na manhã de 15 de agosto, 2 dias após o desaparecimento, agentes do FBI encontraram os corpos. Shannon foi encontrada primeiro, enterrada a menos de 30 centímetros da superfície, numa área de terra seca, próxima ao tanque, B-56. Bella e Celeste foram encontradas dentro dos tanques. O petróleo bruto havia começado o processo de decomposição. Chris Watts foi preso naquela tarde. Inicialmente negou, depois chorou. Depois, culpou Shannon. Disse, na primeira versão da confissão, que havia estrangulado a esposa depois de vê-la matar as filhas com as próprias mãos. Nenhuma evidência forense sustentou essa versão. Ele mudou a história.
A investigação do caso Watts durou na prática 48 horas. Não porque a polícia foi rápida, mas porque Chris Watts foi lento. Lento para entender que cada mentira que ele contava criava uma nova inconsistência. Lento para imaginar que o GPS da empresa registrava cada metro que ele havia percorrido. Mas o GPS não foi a única câmera que trabalhou contra ele. Nate Trinastich, vizinho da família Watts, havia instalado um sistema de vigilância na própria casa. Naquela manhã de 13 de agosto, as câmeras de Trinastich registraram Watts recuando o caminhão na entrada da garagem às 5 da manhã, algo que o vizinho nunca havia visto antes. Watts sempre estacionava na rua. Quando a polícia chegou à casa de Trinastich para verificar o material, chamaram Watts para assistir às imagens junto com eles. Trinastich observou algo que não conseguia tirar da cabeça. Watts não assistia. Olhava para as patelas por um segundo e voltava para o celular. Olhava de novo por um segundo e desviava o olhar. Se a minha família estivesse desaparecida, Trinastich diria mais tarde, eu estaria grudado naquela tela 100% do tempo, procurando qualquer coisa. Chris Watts já sabia o que as imagens continham e sabia o que elas não mostravam. O detetive Baumhover conduziu o interrogatório com uma técnica específica, deixar o suspeito construir a própria narrativa sem interrupção. Quanto mais Chris falava, mais detalhes ele fornecia que só o assassino poderia saber. A localização aproximada dos tanques, o horário exato em que havia chegado à propriedade, a descrição do terreno em torno do tanque B-56. Nenhum inocente descreve com essa precisão um local onde talvez a polícia deva procurar. Na tarde de 14 de agosto, o pai de Shannan, Frank Zucchi, ligou para Chris depois de ver a entrevista ao vivo. A conversa foi gravada pela polícia. Frank disse: "Chris, eu preciso que você me olhe nos olhos e me diga que você não fez nada com minha filha." Houve uma pausa de 4 segundos. Chris disse: "Frank, eu te olho nos olhos e te digo que não fiz nada com Shannan." 4 segundos. Na manhã seguinte, os corpos foram encontrados. Quando confrontado com as evidências, o GPS, a câmera da vizinha, os resultados forenses preliminares, Chris Watts desmoronou em etapas. Etapa 1. Negação total. Não sei o que aconteceu com elas. Etapa 2. Negação parcial. Eu estava lá, mas não fiz nada. Etapa 3. Transferência de culpa. Chris Watts olhou para os detetives e disse que havia encontrado Shannan estrangulando Celeste, que havia entrado no quarto e visto a esposa sobre o corpo da filha, que havia agido por impulso num estado de raiva que ele mesmo não conseguia explicar. Disse que Shannan havia matado as filhas. A autópsia de Bella e Celeste determinou que ambas foram mortas por asfixia. As análises forenses de tecido, posicionamento dos corpos e marcas físicas encontradas foram inconsistentes com a versão de Watts em todos os pontos mensuráveis. O FBI descartou a narrativa em menos de 24 horas. Chris Watts foi preso em 15 de agosto de 2018. Em novembro do mesmo ano, aceitou um acordo para evitar a pena de morte. 5 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Está atualmente detido numa penitenciária federal em Wisconsin, em regime de proteção, afastado da população carcerária geral por razões de segurança. Nicole Kessinger nunca foi indiciada. Colaborou com a investigação e desapareceu da vida pública logo depois. A família de Shannan criou a Shannan Watts Foundation, dedicada ao combate à violência doméstica. O bebê que ela carregava, o menino que teria se chamado Nico, foi incluído formalmente nas acusações. Chris Watts foi condenado também pelo assassinato do filho que ainda não havia nascido. Na confissão de fevereiro de 2019, gravada numa penitenciária em Wisconsin, Chris Watts finalmente contou o que havia acontecido com as filhas. Bella tinha acordado. Ela entrou no quarto enquanto ele carregava o corpo de Shannan. Perguntou o que havia acontecido com a mãe. Watts disse que ela não estava se sentindo bem. Bella desceu as escadas. Viu o pai colocar o corpo da mãe no caminhão. No caminho até a propriedade da Ana Darko, as meninas dormiam umas sobre as outras no banco traseiro.
Na chegada, Watts enterrou Shannon primeiro. Bella assistiu. Depois, Watts se virou para Celeste. Usou o cobertor cor-de-rosa dela. A menina não resistiu. Quando voltou para o caminhão, Bella estava esperando. Ela olhou para o pai. Perguntou o que havia acontecido com a irmã. Perguntou se o mesmo ia acontecer com ela. Chris Watts não respondeu, ou não se lembrava se havia respondido. As últimas palavras que ela disse a ele foram gravadas na confissão. Não vou repeti-las aqui. Não existe psicologia que explique completamente o que aconteceu naquele caminhão. Existem apenas os fatos, e o peso impossível de carregá-los. Para entender Chris Watts, precisamos parar de tentar encontrar o monstro, porque o monstro é a resposta fácil. E a resposta fácil é exatamente o que nos impede de entender como isso acontece. E como reconhecer quando está acontecendo de novo. 3 conceitos da psicologia forense nos ajudam a atravessar a superfície desse caso. Não são diagnósticos. Pessoas reais não recebem diagnósticos de roteiros. São padrões. Padrões que a literatura forense documenta, que pesquisadores identificam, e que o comportamento de Chris Watts exemplifica com precisão perturbadora. Antes de entrarmos nos mecanismos psicológicos específicos, precisamos nomear o padrão. A criminologia forense tem um termo para o que Chris Watts fez. Não é serial killer. Ele não matou estranhos em série. Não é crime passional. Não houve impulso isolado. O termo é aniquilador familiar. O aniquilador familiar é aquele que extermina o próprio núcleo doméstico de forma deliberada. Cônjuge, filhos, por vezes outros parentes. Geralmente motivado pela percepção de que a família se tornou um obstáculo para uma vida diferente que ele quer viver. Ou pela incapacidade de aceitar a dissolução desse núcleo sem destruí-lo completamente. A ex-perfiladora do FBI, Candice DeLong, observou algo que distingue esse padrão de outros crimes violentos. Aniquiladores familiares geralmente contemplam ou cometem suicídio após os crimes. É como se a destruição da família e a própria destruição fizessem parte do mesmo ato. Chris Watts afirmou ter contemplado um suicídio depois, e não o fez. O que nos diz algo importante sobre ele. Ele queria sobreviver, queria a vida nova. A família foi o obstáculo removido. Não o fim de tudo, mas o começo de outra coisa. Primeiro conceito, DARVO, é um padrão de resposta documentado pela psicóloga Jennifer Freyd em 1997, originalmente no contexto de abuso e trauma. A sequência é sempre a mesma: negar. O ato nunca aconteceu ou aconteceu de forma diferente. Atacar. A credibilidade de quem questiona é destruída. Reverter. O agressor se posiciona como vítima da situação. No comportamento geral, DARVO aparece em situações de confronto onde o indivíduo sente que o controle sobre a narrativa está escorregando. É uma resposta de sobrevivência. Não necessariamente consciente, não necessariamente calculada. O que a torna perigosa é exatamente isso. Ela pode ser completamente automática. No caso de Chris Watts, o DARVO operou em 3 camadas simultâneas. Ele negou, primeiro o desaparecimento, depois os crimes, depois a própria presença no local dos fatos. Ele atacou, ao sugerir que Shannon havia matado as filhas, transformou a vítima em agressora. Transferiu horror para ela. Em entrevistas posteriores, suas descrições de Shannon incluíam elementos que a pintavam como controladora, instável, difícil. Ele reverteu. A entrevista ao vivo foi o DARVO em sua forma mais visível. O homem que havia cometido os crimes estava na televisão pedindo ajuda, solicitando compaixão, posicionando-se como o marido devastado que precisava da comunidade. A câmera nunca mentiu tanto quanto naquele dia. Segundo conceito: pensamento mágico criminal. O pensamento mágico, no sentido clínico, é a crença de que ações ou pensamentos podem influenciar eventos de forma que desafia a lógica causal. Em crianças pequenas é desenvolvimento normal. Em adultos, sob estresse extremo, pode emergir como mecanismo de defesa. Na criminologia forense, o pensamento mágico criminal descreve um padrão específico. O agressor acredita, de forma genuína e não psicótica, que consegue controlar as consequências de um ato irreversível
através de ações subsequentes, entrevistas, gestos, narrativas, comportamentos performáticos. Não é calculismo frio. É algo mais perturbador, é uma ruptura temporária entre o ato e sua realidade. Chris Watts dirigiu 60 quilômetros com os corpos da família. Voltou para casa, trocou de roupa, ligou para o sogro. Concordou em dar uma entrevista ao vivo. Sugeriu à polícia que buscasse na propriedade da empresa. Cada uma dessas ações, dentro da lógica do pensamento mágico criminal, fazia sentido para ele. A entrevista provaria que ele era um pai desesperado. A sugestão de busca demonstraria cooperação. A roupa limpa apagaria a madrugada anterior. O mundo exterior não funciona dessa forma. Mas dentro da arquitetura mental de alguém em colapso após um crime, essa lógica pode ser absolutamente real. É por isso que ele sorriu. Não por frieza, não por sadismo, por uma dissociação entre o que havia feito e o que acreditava que ainda conseguia controlar. Terceiro conceito: identidade fragmentada. O que a literatura forense descreve em casos de dupla vida. A maioria de nós conhece a síndrome do impostor no seu sentido convencional, a sensação de não merecer o lugar que se ocupa, de ser menos do que os outros acreditam que você é. A versão invertida, documentada em estudos de criminosos com dupla vida, funciona de forma oposta. O indivíduo lhe constrói uma identidade externa, cônjuge, pai, profissional, que nunca correspondeu a uma realidade interna. Não é máscara calculada e consciente. É uma identidade de fachada que o próprio indivíduo confunde com o real. Chris Watts construiu ao longo de anos a imagem do marido presente, do pai dedicado, do colega confiável. Essa imagem não era falsa para quem estava de fora, mas também não era verdadeira para quem estava por dentro. Havia um vazio onde deveria estar o vínculo. Havia performance onde deveria estar presença. Quando Nicole Kessinger apareceu, não foi uma traição no sentido emocional convencional. Foi a primeira vez que Chris Watts sentiu que a identidade de fora e a sensação de dentro estavam alinhadas. Com ela, ele não precisava performar. O problema é que a outra vida, Shanann, Bella, Celeste e Nico, não desaparece só porque você encontrou outra versão de si mesmo. E quando as duas realidades colidiram, numa madrugada de agosto em Frederick, Colorado, Chris Watts não soube fazer o que qualquer pessoa adulta faz diante de uma escolha difícil. Ele não soube ir embora. Chris Watts está preso na penitenciária federal de Dodge City, Wisconsin, desde 2018. Deu entrevistas ao FBI em 2019, a chamada Confissão de Rzuki, onde apresentou uma terceira versão dos crimes, desta vez sem culpar Shanann. Reconheceu ter matado as filhas. Disse que não conseguia explicar por quê. Não conseguia explicar por quê. Agora podemos responder a pergunta que plantamos no início. Como um homem chora ao vivo pela família desaparecida e sabe exatamente onde cada corpo está? A resposta não é que ele era um monstro que fingia ser humano. A resposta é mais fria do que isso. Ele havia passado anos praticando a performance da presença sem nunca ter desenvolvido a presença de verdade. O choro na televisão não foi calculado da mesma forma que um ator calcula uma cena. Foi o único recurso disponível para alguém que aprendeu, desde muito antes daquela manhã de agosto, que a aparência da emoção substitui a emoção. Ele chorou porque era o que um marido desesperado faz. E no único momento em que a vida exigiu que ele fosse real, ele não sabia como. Shanann havia postado um vídeo 2 dias antes de ser morta. Estava em San Diego, animada, falando para a câmera sobre a gravidez, sobre Nico, sobre voltar para casa. Ela disse: "Mal posso esperar para ver meu marido." Bella e Celeste nunca chegaram aos 5 anos. Nico nunca chegou a nascer. E Chris Watts, o homem que construiu a vida perfeita para não precisar viver nenhuma, vai passar o resto dos seus dias numa cela federal tentando explicar algo que talvez ele mesmo nunca entenda completamente. Não porque seja monstruoso demais para compreender, mas porque o vazio que havia dentro dele nunca teve nome, até o dia em que precisou de um. Aqui é o Edu e agradeço mais uma vez a sua presença. Faço esses vídeos com muito carinho mesmo com temas tão sensíveis. Fico por aqui hoje, até a próxima.